Você convive com uma mãe controladora e não sabe mais o que fazer para quebrar com esse ciclo de controle dela sobre a sua vida? Eu me chamo Késia Cardoso e eu ajudo filhas de mães tóxicas a alcançarem liberdade e autonomia de vida. Bom, quando falamos em mães controladoras, eu acho muito importante que a gente separe o que seria um controle considerado normal, saudável, e o que seria o controle doentio, patológico, tá? Que é desse controle que nós vamos falar no vídeo de hoje. Veja só, em certa medida, todos nós somos controladores, porque o controlador é aquele que deseja, né, ou que usa de várias formas para que a sua vontade, os seus desejos, as suas aspirações prevaleçam, para que as suas vontades não sejam frustradas. E quem é de nós que estamos aqui para dizer, nossa, eu não me importo, né, se a minha vontade não prevalecer, o que eu desejo, se não acontecer, tá tudo bem. Nós temos o desejo que as nossas vontades prevaleçam, né, aquilo que nós julgamos ser importantes para nós queremos que aconteça. Mas, e nós utilizamos de ferramentas para que se concretize aquilo que a gente deseja. Mas quando nós estamos falando do controle patológico, né, do controle que é doentio, nós estamos falando de alguém que se utiliza de ferramentas para que a sua vontade prevaleça, mas essa pessoa não respeita os limites do outro. Essa pessoa ela invade o limite do outro, ela não tá nem aí para os seus gostos pessoais, sabe? Para aquilo que você crê, para aquilo que você acredita, até mesmo para o seu bem-estar. A pessoa controladora, né, que tem esse controle doentio, o que importa de fato é que a vontade dela prevaleça e exclusivamente a vontade dela. Então, é importante que nós façamos essa diferenciação, porque a gente sai colocando todo mundo na vala comum de que fulano é controlador porque ele me pediu para fazer tal coisa. Não. Se ele te pediu para fazer tal coisa, se a sua mãe te pediu para fazer determinada coisa, ou pediu para que você não fizesse, mas ela respeitou o seu não, tá tudo bem. Agora, a mãe controladora, ela não respeita o seu não, ela não respeita o seu limite, ela não respeita, tá, a sua vida em nenhum sentido. O seu relacionamento, a sua carreira, sabe, as suas aspirações para o futuro, não importa. O que importa é a manutenção da vontade dela sobre você e sobre a sua vida, tá? E falando sobre esse assunto durante essa semana aqui nesse perfil, eu recebi um relato de uma filha que convive com a mãe extremamente controladora e eu achei importante trazer esse relato para cá, para que ficasse assim, de forma ainda mais clara, o que nós vamos falar aqui sobre, né, qual é o nível de gravidade, tá, desse tipo de perfil de mãe para a relação mãe-filha, quais são os tamanhos dos prejuízos que são causados, tá? E no relato ela dizia o seguinte: como já citei uma vez em um comentário, vivo um relacionamento totalmente tóxico e abusivo com a minha mãe. Isso é desde a infância e até hoje ela quer controlar a minha vida em todos os sentidos. Seja roupa, sejam as saídas, a hora de chegada, pessoas com quem eu saio. Já sou uma mulher vivida, com diversas experiências na vida e sempre fui criticada por ela. Infelizmente, não tenho condições financeiras para sair de casa. E ainda temo que se eu conseguisse sair hoje, ela não iria gostar. O mal dela é não ter se adaptado aos novos tempos, não ver outras realidades e me afundar no passado que ela teve enquanto jovem. Olha só o nível, sabe? Nós estamos falando de uma mãe que quer ter total domínio sobre a vida da filha, sejam em coisas banais, como, sei lá, se hoje ela vai para o lugar A ou B, ou a roupa que ela vai vestir hoje, ou em decisões assim maiores, relacionamentos, pessoas com quem sai. Essa mãe, ela quer ter total controle e domínio sobre a vida da filha, sabe? De modo que não importa o que a filha pensa, o que a filha quer,
com a visão de mundo da filha, não. O que tem que acontecer sobre a vida da filha são os gostos da mãe. E aí eu te pergunto, em que nível, sabe, em que nível emocional se encontra essa filha? Não dá para manter emoções em equilíbrio convivendo com uma pessoa que o tempo todo te anula. Estando em uma relação onde a sua essência é jogada fora todos os dias. Porque quando eu estou num tipo de relacionamento em que eu sou submetida a fazer coisas que eu não concordo, sabe? Ou não fazer coisas que eu desejo o tempo inteiro para que a vontade de outra pessoa prevaleça, eu estou o tempo todo sendo anulada nessa relação. E essa pessoa se sente realmente um ninguém, né? Então, é muito doentio, é um problema muito sério, tá? Conviver com esse tipo de pessoa, sabe? Problemas emocionais, doenças psicológicas aparecem, porque, assim, não há mente que suporte viver isso constantemente. Infelizmente, isso acontece demais. E é interessante que essas mães, elas se utilizam de ferramentas o tempo inteiro para que a vontade dela prevaleça, para que a vontade dela impere. E uma das ferramentas que as mães controladoras usam é a ferramenta de eu sou uma autoridade para você, eu sou sua mãe. Porque é inegável a autoridade que as mães têm sobre a nossa vida. Pro resto, sabe, até o fim dos nossos dias, nossa mãe continuará sendo nossa mãe e ela ocupa sim uma posição de autoridade sobre nós, sobre a nossa vida. Isso é inegável. Mas a autoridade materna em nada tem a ver com controle materno, sabe? A autoridade é muito diferente de controle. A autoridade diz respeito a você ter importância na vida do outro, onde a sua vida servir de exemplo e de modelo muitas vezes para a vida do outro. Isso é autoridade. Agora, controle? Não. Controle não tem nada a ver com autoridade. E as mães se utilizam dessa autoridade que lhes foi confiada, a autoridade materna, para impor a sua vontade, os seus desejos sobre a vida da filha. E quando a filha contesta em algum ponto, certo? O posicionamento dela, rapidamente ela traz à tona essa fala: eu sou sua mãe. Você me respeita que eu sou sua mãe. Como que o respeito materno fosse assim, você obedecer cegamente em tudo, até mesmo naquilo que não está correto, até mesmo naquilo que venha a prejudicar a sua vida, né? Olha só que conceito errado das coisas. Bom, é importante que nós entendamos o seguinte: o controlador, ele é inseguro. É provável que a sua mãe, ela tenha muita insegurança em relação a si. E ela transfere essa insegurança para você também. E por conta disso, ela fica o tempo todo tentando controlar todos os seus passos, monitorar todos os seus passos. Por quê? Porque ela não tem segurança em relação a si mesma. Quem sabe foi alguém que precisou, né, o tempo todo ficar buscando a aceitação dos outros. E ela transfere isso para a filha e começa a monitorar e controlar tudo que essa filha faz. Ela é extremamente insegura e é insegura também em relação à filha, tá? E em nome disso ela vai adotando essa postura, tá? E aí eu pergunto para você que é filha, mas o que fazer diante disso? Sabe, qual deve ser o seu posicionamento para que haja quebra desse ciclo, do ciclo de dominação? Porque talvez você diga assim: olha, eu já tentei impor minha vontade lá em casa e se instalou uma guerra. O não que eu dei para minha mãe, assim, foi motivo para desencadear, meu Deus do céu, um conflito tremendo, sabe? Para começar sucessivas chantagens emocionais, ameaças. E eu não dou conta mais de conviver com isso. Eu não dou conta mais de ouvir tantas vezes a minha mãe me acusar de tudo que acontece na vida dela e de me ameaçar.
em dizer que se algo de ruim acontecer com ela, se ela passar mal e for parar no hospital, sabe? E, enfim, se algum dia ela morrer, a culpa é da filha, né? Tem muitas filhas que dizem assim, olha, eu não dou conta mais de administrar isso. O que fazer? Bom, vou logo lhe dizer, não é fácil não. Não é fácil conviver e não é fácil quebrar esse tipo de comportamento, esse padrão de comportamento da sua mãe. É muito difícil, mas é possível. Existem ferramentas que nos ajudam a quebrar esse ciclo e, consequentemente, nos permitirão viver dias um pouco mais em paz, tá? Veja só, quando eu falo em controle, eu estou falando de algo que acontece num ciclo, tá? Para que o controle aconteça, são necessários dois personagens, um controlador e um controlado. No caso em questão, sua mãe é a controladora e você é a controlada, certo? E para que ela exerça domínio e controle sobre você, você precisa continuar se submetendo ao controle dela, tá? Obedecendo em tudo, né? Dizendo sim para tudo e dizendo não para você em tudo. E isso, consequentemente, fortalece o poder dela sobre você e ela vai continuar te controlando e você continua aceitando e o ciclo se retroalimenta, tá? Então, o ciclo do controle, para que ele se enfraqueça e para que ele ande a passos largos, para que deixe de existir, você precisa quebrá-lo. E todo o ciclo ele é quebrado quando peças fundamentais saem dele. É igual um jogo, sabe? O controle, olhe para ele como se fosse um jogo, onde existem peças fundamentais ali. Para que o jogo seja vencido, essas peças precisam começar a ser mexidas. E entenda uma coisa, se o controle para existir precisa de um controlador e de um controlado, eu te pergunto, você acha mesmo que a sua mãe, por livre e espontânea vontade, ela vai deixar essa posição de controladora e vai te deixar viver em paz? Sabe, vai dizer assim, olha minha filha, eu acordei hoje, eu tive um sonho essa noite, onde me foi dito que eu estou agindo mal e eu não vou mais perturbar a sua vida, eu vou deixar você ser livre para viver o que você quiser viver. Você acha que isso vai acontecer? Isso não vai acontecer. A sua mãe é assim, entenda isso. É da essência dela ser controladora. Eu já falei aqui no outro vídeo do porquê, né, das mães serem controladoras. Eu trouxe alguns conceitos e algumas ideias, né, onde a psicologia defende firmemente, né, que essas seriam causas, né, para levar uma pessoa a desenvolver o comportamento de controle. Mas assim, independente do que aconteceu com a sua mãe, né, os ganhos que ela teve, essa foi a forma que ela aprendeu a ser e ela é controladora. Sua mãe não está controladora hoje porque você está vestindo essa roupa. Ela não está controladora agora porque você está se relacionando com aquele rapaz. Não, ela faz parte da essência dela. E ela não vai sair da posição de controle. Ela não vai sair por livre e espontânea vontade. Então, se no ciclo uma peça precisa sair e a peça controladora não vai sair, então que você saia de cena. Que você abandone o posto de controlada. Porque a partir do momento que a sua mãe não tiver mais a pessoa para controlar, o controle dela perderá o motivo de sua existência. Concorda comigo? E como fazer isso? Como sair de cena, né, desse ciclo terrível de controle? Mantendo-se firme naquilo que você acredita, mantendo-se firme naquilo que você deseja. Você precisa dizer não para sua mãe e sim para si mesma. E eu não tô falando que isso deva ser colocado de forma assim, rebelde, que agora eu vou dar não para tudo, sabe, que eu não tô nem aí para a opinião da minha mãe, mas não, eu tô falando de coisas que realmente são importantes para você. Coisas que ao seu modo, certo, de ver,
tá tudo certo, é uma coisa que é importante para você, é algo que diz respeito ao seu futuro e você não vai abrir mão dessa determinada coisa. E quando a sua mãe chegar para impor sobre você a vontade dela, te dizendo que você deve, por exemplo, deixar esse sonho, essa profissão, que você não vai embora daqui coisa nenhuma para estudar não sei aonde, que você não vai se relacionar com ninguém coisa nenhuma por conta disso, e você vê que o argumento dela não faz sentido nenhum, ela está meramente exercendo o controle sobre você, você vai ter que dizer não. E você vai ter que ser firme nesse não. Você vai ter que explicar para sua mãe por que aquilo é importante para você e por que você deve sim fazer determinada coisa, de que você tem muito respeito por sua mãe, mas dessa vez eu não vou ceder, porque isso é importante para mim e porque eu não vejo problema nenhum nisso. É a partir daí que você estará se retirando do jogo e a controladora vai começar a ficar sozinha, sem ter a quem controlar. Mas você não pense que quando você colocar esse não sobre ela, você não pense que ela vai aceitar de bom grado. Não vai. Se prepare para o conflito, porque ele vai vir com força. Porque, como eu disse anteriormente, o controlador não se conforma de ter a sua vontade contrariada. E ele se utiliza de diversas ferramentas, de diversas armas para a manutenção da vontade dele. E você sabe uma arma muito poderosa que a sua mãe vai usar quando você colocar esse não? A chantagem emocional. Ela vai começar a te ameaçar, minha amiga, de tudo. Olha, eu vou me matar, você vai acabar com a minha vida, todo mundo vai saber que eu morri porque você não me ama. E aí coloca dessa forma, sabe? Sai da situação aqui que foi um não, especificamente por conta desse motivo, e aí ela generaliza a coisa. Porque você não me ama, porque você não me quer bem. Eu vou dizer a todo mundo que eu estou doente porque você não cuida de mim, porque você não se importa comigo, o tanto que eu já fiz por você. E é provável que nesse momento ela comece assim a passar mal, sabe? Ai, meu Deus, eu tô passando mal. Ai, meu Deus, eu vou morrer agora, sabe? Assim, o caos vai se instalar. Não tenha dúvida disso. E a minha pergunta para você é a seguinte: você está preparada para viver esse caos em prol da sua liberdade? A sua liberdade virá, mas não será de graça. Porque da mesma forma como você está decidida a lutar por sua liberdade, sua mãe está decidida a manter o controle sobre a sua vida. Então, vai ser uma batalha será travada aí. Não tenha dúvida disso. E você precisa estar fortalecida emocionalmente para enfrentar essas batalhas. Você precisa começar uma busca pelo autoconhecimento, sabe? Você precisa começar a olhar para si e dizer assim: olha, quais são os pontos que eu estou me anulando em prol da vontade da minha mãe? E você comece a se examinar e escreva, se necessário for, os sonhos que você deixou de realizar, as amizades que você perdeu, as pessoas que eram importantes para você e você deixou de lado, os seus gostos que não são mais exercidos, sabe? Escreva e olhe para dentro de si e diga assim: qual é a minha identidade? E comece a buscar essa identidade, porque quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe o que você quer para o futuro, mais você terá, maior clareza você terá na hora de dizer o não para sua mãe e dizer o sim para si mesma, tá? Então você precisa se fortalecer, buscando autoconhecimento e buscando ajuda. Ajuda profissional, é provável que você precise sim. Ajuda em pessoas que te apoiem, pessoas que estejam dispostas a te ajudar, pessoas que te compreendam
e que não te julguem, tá? Então busque ajuda e se fortaleça, porque o conflito vai se instalar. A chantagem emocional vai acontecer assim com toda a força do mundo. E você precisa estar fortalecido. Outro ponto assim muito importante, eu acho que é o ponto mais importante de todos para você enquanto soldado nessa batalha. Olha, você precisa ter gerência das suas emoções. Entenda uma coisa de uma vez por todas. A sua mãe é uma pessoa que não tem gerência das próprias emoções. Alguém que se comporta dessa forma não tem gerência sobre as próprias emoções. E a ingerência das emoções dela a leva a adotar comportamentos absurdos como esses. E você, do outro lado, não pode estar no mesmo papel. Porque se de um lado nós temos a sua mãe que não tem gerência sobre as emoções dela e do outro lado nós temos alguém que também não tem, onde estará o discernimento, a clareza mental para conseguir administrar essa situação? Nós teremos, vou usar uma figura assim, só para que fique mais claro o que eu quero dizer, nós teremos dois animais brigando por espaço. Dois animais de que sentido? Que estarão agindo meramente por instinto. Lembra que eu já falei aqui em outros vídeos que as emoções moram no nosso subconsciente e que elas são irracionais? Então, se você não tem gerência das próprias emoções, sabe? Elas vêm à tona nesse momento com tanta força e você começa a adotar uma postura irracional. E não se ganha batalha, não se ganha guerra no grito, na força. As guerras são ganhas com inteligência. Você precisa ter clareza mental para enxergar o todo, enxergar que sua mãe tem um problema, que a sua mãe tem uma história, mas que você também tem a sua história que está sendo fortemente prejudicada pelo comportamento da sua mãe. E aí você precisa estar em si, sabe? Ter clareza mental para conseguir enfrentar essa situação. Então não se deixe dominar por suas emoções. E antes de você dar o passo para o enfrentamento, eu te aconselho a se fortalecer emocionalmente. Antes. Porque de nada vai adiantar você ir para essa batalha sem estar fortalecida emocionalmente e mentalmente. Tá? Então, busque ajuda em pessoas. Não transfira a responsabilidade de mãe ou não crie uma dependência emocional de outras pessoas. Não. Você vai buscar ajuda em outras pessoas. Pessoas que te orientem e que te deem um suporte emocional para enfrentar essa situação, tá? Busque ajuda profissional, tá? Busque a psicoterapia, ela irá te ajudar muito também. Mas fortaleça as suas emoções. E busque também perfis como esse, né? Onde nós trazemos N conceitos e ideias e estudos de caso que mostram a eficácia diante desse tipo de situação. Então, se fortaleça, conheça-se a si mesma e parta para a batalha. Não será fácil, mas como eu falei, é a sua liberdade, é a sua vida que estará em jogo. Por isso, não confie a ninguém o futuro da sua vida. Não espere a mudança vir da sua mãe, porque é provável que ela não venha. Eu lamento te dizer isso, mas é provável que a sua mãe continue tendo esse perfil de controle, porque ela é assim, é da essência dela e ninguém consegue mudar ninguém. Ninguém tem esse poder. E se é o seu futuro que está em jogo, então não terceirize isso para ninguém, parta você para a batalha. E a sua batalha será se posicionar diante da sua mãe e se manter firme. Não precisa gritar, não precisa espernear. Se mantenha firme. Ao ponto de, aos poucos, a sua mãe começar a se dar conta de que ela está perdendo força sobre você.
de que o controle dela está perdendo o sentido de sua existência, porque a pessoa a quem ela controlava está saindo de cena. Quando a sua mãe começar a perceber que as chantagens emocionais dela, que as ameaças dela, que o choro dela e que todo aquele teatro que ela faz não estão mais tendo poder sobre a sua vida, é provável que ela comece a recuar. É provável que ela comece a recuar. Eu imagino que no meio desse conflito tenha dias que você fique esgotada emocionalmente. Tenha dias que você assim fique num nível de desespero, sabe? Terrível. E nessas horas, se você puder sair de casa, é o ideal. Nesses momentos, busque um colo para chorar. E chore nesse colo. Coloque para fora tudo que está dentro de você. Porque o desabafo, ele alivia a nossa alma. Então chore, coloque para fora, sabe? Por isso que eu falei que é importante você ter essas pessoas que te apoiem. E chore no colo dessas pessoas. Desabafe no colo dessas pessoas. Mas quando você voltar para a presença da sua mãe, você se mantenha firme. Ela vai começar a sentir segurança em você. Lembra que eu disse que o controlador é inseguro e que transfere essa insegurança para você? Então, ela vai começar a perceber essa segurança em você. São os seus resultados que farão a sua mãe recuar. É a sua postura que levarão sua mãe a ter uma postura diferente, a ter um comportamento diferente, tá? Aqui no relato, a seguidora que nos escreveu, ela disse assim, que... Deixa eu ver aqui. Ela diz que ainda não tem condições financeiras para sair de casa. Mas sabe que caso conseguisse sair hoje, a mãe não iria gostar. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Sair de casa não resolve o problema. Não resolve. Há situações que você precisará se impor firmemente e precisará também sair de casa. Vai ter, assim, casos extremos, que você vai ter que também sair de casa. Mas sair de casa por si só não resolve o problema. Sabe por quê? Porque nós temos uma ferramenta chamada telefone, meu amigo. O celular vai e o sinal do celular dá onde a gente estiver. E estar longe de sua mãe, sem ter resolvido esse conflito antes, você pode ter certeza que essa distância vai abrir margem para que ela te chantageie ainda mais. Porque agora você de longe vai ser ainda mais fácil ela ameaçar fazer coisas absurdas e você estando longe, sem ver, você vai ficar mais desesperada ainda. E a sua mãe sabe quais são os seus pontos fracos, ela trabalha em cima desses pontos fracos. Então, sair de casa por si só não resolve. Sair de casa sem resolver o conflito não vai adiantar. Então, primeiro você se posiciona. Crie essa barreira de proteção em torno de si mesma. E como eu falei, crie, não outros, não seu marido, não a sua irmã, não a sua tia, não a sua vizinha, não a sua amiga. Ninguém vai fazer isso por você, senão você mesma. Ninguém terá autoridade de fazer isso, senão você mesma. Não terceirize a ninguém o seu futuro, a sua vida, a sua liberdade. Porque, como dizem os sábios, a liberdade é mais importante do que a própria vida. É em nome da liberdade que muitos soldados deixam as suas casas, deixam seus filhos em casa, deixam as suas esposas em casa e vão para uma guerra. E lá eles dão a vida pela liberdade da nação dele. Porque de nada adianta viver sem liberdade. Não adiantará levar uma vida sem liberdade. Não é vida, é uma sobrevida. Entende isso? Para finalizar, eu vou deixar aqui um conceito que eu acho muito importante. A maioria, né, das mães que tem esse perfil de controle são mães que apresentam
algumas doenças psicológicas, né? É aquela mãe que muitas vezes é depressiva, ela tem crises terríveis de ansiedade. É uma mãe que precisa de fato de ajuda. A sua mãe precisa de ajuda. Esse comportamento dela não é normal. Ela sofre com isso, ela sofre com os conflitos. E a sua mãe, eu sei que ela precisa de ajuda. Eu não estou te convidando a abandonar a sua mãe e fingir que ela não existe mais e riscar o nome dela do seu documento. Eu não estou te convidando a fazer isso. Independente de qualquer coisa, a sua mãe é a sua mãe. Ela será para sempre a sua mãe. Mas ajude sua mãe da maneira correta. Se sua mãe está precisando de ajuda médica, leve ela ao médico. Se a sua mãe está precisando ser levada a um psicólogo, procure o melhor psicólogo que você puder e leve ela ao psicólogo. Ajude ela desta forma, sem colocar as cargas dela nas suas costas, sem pegar o fardo que é dela e colocar sobre si. Porque se você fizer isso, se você colocar sobre si a carga emocional da sua mãe, você se tornará uma pessoa tão instável emocionalmente quanto ela. E a sua mãe hoje está doente, por quê? Porque ela está no completo descontrole das emoções dela. E você não pode estar assim também, senão quem vai cuidar dela? Serão duas agora precisando ser cuidadas. Então, aquele conceito de primeiro colocar máscara de oxigênio em si para depois socorrer, faz-se muito necessário nessa situação, sabe? Ajude a sua mãe dessa forma, sem colocar sobre si as cargas emocionais dela. Você estará honrando a sua mãe quando você fizer isso. Mas não é justo com a sua vida permitir que as questões não tratadas da vida de sua mãe interfiram na sua vida hoje ao ponto de tirar a sua felicidade, de tirar a sua liberdade. Quebre o ciclo do controle. É a sua vida que estará em jogo. São as suas emoções que estarão em jogo. É o seu futuro, é a sua liberdade. E eu te pergunto, valerá a pena viver a vida inteira aqui e no final dela você se dá conta que não viveu a própria vida? Você se dá conta de que não viveu a sua história? Você se dá conta de que alguém viveu por mim? Não valerá a pena. Então, busque ajuda e saia desse ciclo. Eu tenho certeza que as mudanças começarão a partir daí. Não será de uma hora para outra, não será no primeiro não que a sua mãe mudará a postura dela. Como eu te falei, ela é assim. E ela aprendeu a ser assim, não foi da noite para o dia. Demorou, quem sabe, uma vida. Mas eu tenho certeza que são as pequenas mudanças que trarão os grandes resultados, tá? Fez sentido para você o que foi dito aqui hoje? Você vive essa situação de controle com a sua mãe e gostaria de sair desse ciclo? Escreva aqui nos comentários. Aqui nós vamos criar uma comunidade, tá? Um espaço onde nós nos fortalecemos como filhas. Se você acha que tem alguém, alguma amiga, uma colega de trabalho que também vive essa situação, envie esse vídeo para ela. Eu tenho certeza que será assim de grande ajuda. Você estará sendo uma mão que estará ajudando essa pessoa que vive esse ciclo de dominação e controle.